Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar montando aqui para vocês um setup, né? Esse setup aqui seria a configuração de quais as ferramentas do MetaTrader que eu vou estar usando para montar a minha configuração gráfica. Setup seria isso, uma configuração gráfica que você utiliza para fazer as suas operações. Então o primeiro ponto que eu vou fazer, eu vou instalar aqui a ferramenta que a gente chama de ponto de operação de botão, tá? Que é aquela que eu posso utilizar tanto uma linha horizontal como também as boletas. Então, a primeira coisa que eu faço é dar dois cliques em cima. Vou colocar aqui, por exemplo, um contrato, 100 pontos de stop loss, 100 pontos de stop gain, tá? Autorizar aqui a negociação automatizada e aí eu dou o meu OK. Feito isso daqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui o ponto de operação, né, do botão. Vou ter as boletas aqui de compra e de venda e para fechar. A partir disso daqui, eu posso estar utilizando de uma linha horizontal também, por exemplo, você vem aqui, coloca aqui uma linha horizontal aqui, ele vai estar fazendo para mim uma compra, tá? Se tiver o preço, um rompimento de baixo para cima, ele vai fazer uma compra, e se caso eu colocar abaixo, o rompimento de cima para baixo, ele vai fazer para mim uma venda, tá? Então eu posso estar utilizando essa linha horizontal para as minhas operações, posso estar utilizando aqui as boletas de compra e venda também, ou também, se eu quiser, eu posso utilizar aqui a do próprio MetaTrader, né? A ideia, instalando essa ferramenta, é justamente aqui de estar auxiliando, agilizando as operações. Agora, por que motivo que eu vou comprar? É justamente para isso que existe o setup. Então, o que eu vou fazer aqui para montar o meu setup? Eu tenho dois indicadores aqui que eu chamo de WWAP canal, né? VWAP, né? Eu não chamo de VWAP porque ele monta um canal em cima dessa média, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques aqui. Eu vou usar aqui um período de 63 períodos e ele vai criar um canal para mim. O que seria um canal? Ele vai criar a partir dessa média uma linha superior e uma linha inferior. Para o índice, tá? O mini índice, eu uso 350 pontos, ok? Feito isso daí, eu dou OK. E ele criou para mim aqui. Então eu tenho aqui a média, tá? Ela me indica verde, vermelho, aqui é sinal de negativo e positivo, ou seja, de alta ou de baixo, verde de alta, vermelha de baixo. Eu tenho aqui uma linha superior e aqui uma linha inferior. O que acontece aqui? Qual que é a ideia aqui? Nesse caso aqui, seriam justamente quando ele vem de fora para dentro, nesse exemplo aqui, tá? Seria, ó, aqui no caso seria uma venda, ele fechou fora, fechou dentro, mas ele voltou a subir. Início e pregão normalmente não dá para superar, mas aqui já é um exemplo claro de como poderia ser feito. Ele veio de fora, fechou fora, né? Estava fechado fora, veio para dentro, você vende. Então no caso aqui ele deu uma volta e depois ele voltou a cair. A mesma coisa acontece nesse ponto aqui. Fechou fora, veio para dentro, fechou fora, veio para dentro, fechou fora, veio para dentro. Na parte superior é venda, na parte inferior é compra, tá? Como nesse exemplo aqui. Agora, o que eu preciso? Eu preciso de mais algum indicador para me auxiliar na confirmação dessa operação. Não basta somente fechar fora, fechar dentro. Eu vou acrescentar mais um indicador, que nesse caso aqui, eu vou ter aqui um VWAP real. Qual é a diferença dessa para essa daqui? Porque essa daqui, simplesmente, além de eu trabalhar num período mais curto, eu tenho somente a média. Só que aqui, no caso, além da VWAP, eu tenho também o acompanhamento financeiro, ou seja, o volume em real. Enquanto nesse daqui o volume é em ticket, ok? Feito isso daí, o que eu faço? Eu dou dois cliques aqui, eu uso ele nos 5 períodos, tá? Dou o meu OK, e esse, quando que eu faço as operações? Elas são baseadas nesses casos aqui, ó, por exemplo, um rompimento dela, né, ela fez aqui, ela veio descendo e tal, tá? E rompeu. No que ele rompe, eu vou fazer uma venda, no caso aqui de cima para baixo. Se fosse ao contrário, tá? Como nesse segundo caso aqui, aqui ela rompeu de baixo para cima, tá? Eu estaria fazendo uma compra. Então, são esses dois momentos aqui que eu vou estar usando esse setup aqui, essa média aqui financeira, vamos dizer assim, para estar fazendo as operações. Tá? E por último, para dar uma confirmação de tudo aquilo que o meu setup está me indicando na, no gráfico, eu vou usar o saque FT. O que é FT? F de força e T de tendência. Então,
eu venho, instalo aqui na parte de baixo aqui, e como que ele funciona, tá? Eu tenho aqui a linha verde, tá? Essa linha verde aqui é uma linha de tendência. E essa coluna vermelha é de força. Então, o que que eu tenho aqui? Se a linha está subindo, ela está na tendência de alta. Se a barra vai crescendo, quer dizer que essa tendência está se fortalecendo. Se a barra for diminuindo, apesar de for uma tendência de alta, ela está perdendo força. A mesma coisa acontece para baixo. A linha está descendo, então, ou seja, ela está tendendo para uma baixa. Eu vou verificar aqui e como que está essa força. Conforme for diminuindo o tamanho da barra, ela vai perdendo força. Conforme ela for aumentando o tamanho da barra, ela vai ganhando força. Ou seja, se eu tenho uma barra vermelha grande, com a linha apontada para baixo, quer dizer que eu tenho uma tendência de baixa forte. Eu tenho uma linha de tendência de baixa apontando, né, para baixo. Realmente se ela estiver negativa, abaixo dessa linha aqui. Mas a barra for pequena, tá? Então, que nem nesses exemplos aqui, ó, o que eu quero dizer? Que eu tenho uma tendência de baixa, mais fraca. Tá? Se a gente observar, pode ver que nesse caso aqui nós temos uma fraqueza, tá? Nesse espaço aqui. Se a gente olhar no gráfico, ele está justamente sinalizando isso aí. Porque a gente percebe que apesar de estar numa linha de baixa aqui, né? Esse movimento aqui, nesse ponto, a partir mais ou menos desse ponto aqui, ó, ele começa a diminuir e depois ele fica bem fraco. Então, praticamente ela vai até aqui assim, mais ou menos, as tendências de fraca. E após isso aqui, ela começou a mudar para uma tendência alta. Se a gente observar no gráfico, ele se fortaleceu. O que isso é importante? Como eu falei, nós temos aqui um setup que me indicou, por exemplo, nesse ponto aqui, como um movimento de compra. Por quê? Fechou fora, estava fora, agora fechou dentro. Então, eu tenho aqui, além do movimento financeiro subindo, além, né, de fechar dentro, tá? Eu também tenho aqui, tá, a mudança de tendência e com força, porque as barras aumentaram. Então, a ideia desse setup é justamente isso daí. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses indicadores, todos esses ferramentas aqui, a gente ou fez alguma adaptação de já alguma coisa existente, como tinha a VWAP tinha existente, a gente fez a adaptação para criar um canal, ou então essa VWAP que a gente fez uma adaptação alterando do ticket para o volume financeiro, o volume real. Então, todas essas ferramentas, a gente tem a fonte, são ajustes e criações nossas aqui. Quem tiver mais interesse de conhecer aqui, pode entrar em contato, vou deixar o WhatsApp aí. Importante dizer que esse telefone é somente para o WhatsApp, tá? Então é para você mandar mensagem no nosso WhatsApp. E se você quiser conhecer mais a fundo, tanto o ponto de operação, que é aquela ferramenta que a gente usa, por exemplo, eu posso fazer uma compra aqui. Ele criou aqui, como eu coloquei aqui, um contrato sem ninguém, sem de loja, ele automaticamente já fez o movimento. Eu posso pelo botão aqui fechar. Posso também criar uma venda aqui. Então basta eu clicar aqui, ele vai criar aqui para mim. Então, como a gente pode observar aqui, tá? Fiz uma venda, tá? Então tá aqui a Shell 1, né? Então já tem de stop para cada lado. Posso usar aqui para fechar. Posso usar também, aqui no caso, a utilização aqui da linha, por exemplo, se eu colocar uma linha aqui embaixo e ele descer, ele vai fazer uma venda. Se essa mesma linha aqui eu colocar aqui em cima e ele subir, ele vai fazer uma compra, por exemplo. Vou puxar aqui para ver se dá para pegar. Né? É mais ou menos isso daí, como eu já mostrei no vídeo anterior. Tá? Então, qualquer coisa que tenha interesse, tiver vontade de conhecer um pouquinho mais essas ferramentas que a gente vai estar disponibilizando ao longo do período, tá? É só entrar em contato, ok? Então é isso que eu tinha que dizer para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.